Vamos lá, continuando esse tema tormentoso e tão interessante das medidas atípicas, vamos começar a pensar, então, se nós temos a previsão legal da possibilidade de uso de medidas atípicas, nós temos a jurisprudência sinalizando que é preciso ter cautela, tanto por parte do juiz, por conta da liberdade que essa norma traz, né, na definição de qual será essa medida coercitiva, indutiva, e também do ponto de vista do devedor, para que ele não seja invadido na sua esfera jurídica para além do necessário, que sejam preservados os seus direitos constitucionais, as suas garantias fundamentais. O que a jurisprudência tem dito a esse respeito? Que questões têm sido suscitadas quando nós pensamos nas medidas atípicas previstas ali no artigo 139.4 do CPC? Então, as primeiras discussões que têm surgido giram em torno da constitucionalidade ou não dessas medidas atípicas, da constitucionalidade ou não da adoção de medidas atípicas, tal como prevê o artigo 139, né? E se essas medidas atípicas que têm sido adotadas no país são violadoras de direitos e garantias fundamentais do executado. Por que essas questões têm surgido? Vocês devem, de alguma maneira, acompanhar que as principais medidas atípicas que têm sido aí implementadas ou pelo menos requeridas nos processos de execução dizem respeito à apreensão de passaporte, suspensão de CNH, de cartão de crédito, determinação ou impedimento para que o devedor participe de concurso público, para que participe de licitação, quando se trata aí de uma situação dessa, né, de uma pessoa jurídica, por exemplo. Então, há uma série de medidas possíveis dentro desse campo da tipicidade que muitas vezes, né, esbarram, ou pelo menos parece que esbarram em direitos e garantias fundamentais do executado. Vamos tentar entender um pouquinho sobre isso, então. Em primeiro lugar, a gente precisa diferenciar, deixar bem claro aqui, que quando nós estamos falando de medidas atípicas, nós estamos no campo daquelas medidas executivas indiretas, ou seja, coercitivas, né, que atuam no psicológico do devedor para incentivá-lo, forçá-lo ao cumprimento da obrigação. Isso não retira a patrimonialidade da execução, né? Nós já conversamos também sobre isso em algum vídeo anterior, tenho essa lembrança, só não sei em que vídeo que é. Mas nós já conversamos que, por exemplo, uma medida coercitiva do devedor, a prisão por dívida de alimentos, né? Essa, como eu disse no vídeo passado, é uma medida coercitiva típica, tá? Porque está prevista especificamente pelo legislador, respaldada até pela Constituição Federal. Então, neste caso, o fato do devedor ser preso numa execução de alimentos retira a patrimonialidade da execução? Não, de modo algum. Tanto que, uma vez realizada a prisão, vamos lá, passou o tempo determinado para a prisão e não houve pagamento, a dívida subsiste. Se eu estivesse falando de retirar a patrimonialidade da execução, a prisão do devedor teria o condão de encerrar a dívida. E não é o que acontece. Então, você tem aí com muita clareza a diferença entre a patrimonialidade e as medidas coercitivas, medidas executivas coercitivas, ok? Então, vamos lembrar que todas essas medidas atípicas que têm sido pedidas aí, que têm sido trabalhadas no direito hoje, suspensão de CNH, apreensão de passaporte, bloqueio de cartão de crédito e quaisquer outras aí que venham nesse pacote, são medidas coercitivas,
indutivas, medidas executivas indiretas, que não retiram de modo algum a patrimonialidade da execução. O que se quer ainda é a responsabilização do devedor por meio do seu patrimônio. Acontece que a gente vai atuar no campo aí psicológico para que ele faça isso por livre e espontânea pressão. Joia? Então, que fique bem claro já desde logo isso aí. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque o STJ já se manifestou sobre isso num recurso em habeas corpus que foi bem emblemático aí, né? O STJ começou a se manifestar sobre essas questões em torno das medidas atípicas em 2018. E esse recurso em habeas corpus, relatado pela ministra Nancy Andrighi, que é uma exímia processualista, trabalhou inclusive essa questão. Eu trouxe esse recurso em habeas corpus para vocês, pelo menos parte da ementa, nos slides. Vamos ler um pedacinho aqui, mas olha, fica a dica aí para você, se quiser aprofundar nessa temática, que inclusive é uma temática muito bacana para artigo e monografia, né? Não sei se vocês têm essa obrigação aqui na pós de entregar um trabalho monográfico, mas é um tema que vale a pena trabalhar. E esse acórdão do STJ é muito esclarecedor em diversos pontos, tá? Eu quero ler aqui a ementa com vocês desse recurso em habeas corpus número 99606 de São Paulo, tá? De novembro de 2018. Recurso em habeas corpus 99606. Ele vai dizer assim, ó: processual civil, recurso em habeas corpus, cumprimento de sentença. Medidas executivas atípicas, cabimento, restrição do direito de dirigir, suspensão da CNH, liberdade de locomoção, violação direta, inocorrência, princípios da resolução integral do litígio, da boa-fé processual e da cooperação. Artigos 4º, 5º e 6º do CPC 2015. Inovação do novo CPC, medidas executivas atípicas, artigo 139, 4. Coerção indireta ao pagamento, possibilidade, sanção, princípio da patrimonialidade, distinção. Então, olha só, a ministra Nancy Andrighi, na ementa, ela já dá esse spoiler aí pra gente, no sentido de que esse tipo de medida, a par de qualquer outra discussão dela, se são constitucionais ou não, elas não retiram, elas não violam a patrimonialidade da execução, né? O princípio da patrimonialidade. E aí eu vou só pegar aqui um pedacinho do acórdão, só para vocês entenderem o que ela quis dizer. Aqui, ó. Ela diz assim no acórdão: pode o magistrado, assim, em vista do princípio da atipicidade dos meios executivos, adotar medidas coercitivas indiretas para induzir o executado a, de forma voluntária, ainda que não espontânea, cumprir com o direito que lhe é exigido. Não se deve confundir a natureza jurídica das medidas de coerção psicológica, que são apenas medidas executivas indiretas, com sanções civis de natureza material, essas sim capazes de ofender a garantia da patrimonialidade da execução por configurarem punições ao não pagamento da dívida, tá? Então, como eu disse antes, já até explorei um pouco esse assunto com vocês, o fato de o juiz empregar medidas coercitivas, sejam típicas, né, no caso aí da prisão civil do devedor de alimentos, por exemplo, como atípicas no caso do 139.4, que é o nosso objeto de análise agora, não retira a patrimonialidade da execução. O que eu quero ainda é o cumprimento da obrigação, ou então, né, se for o caso, a busca do patrimônio forçadamente aí do devedor. Joia? Até aqui tudo bem? Espero que sim. Vamos lá. Outra questão aqui que a gente precisa conversar,
que diz respeito as discussões que têm sido travadas sobre as medidas atípicas, diz respeito aí ao meio recursal. Então, por exemplo, ó, por que isso é importante? Quando você, num processo de execução, você advoga pelo credor, tá? Pelo exequente, e você requer ao juiz a aplicação de alguma medida atípica, seja uma suspensão de CNH, uma apreensão de passaporte, e o juiz indefere o teu pedido, como é que você recorre? É por meio de agravo de instrumento? Desculpa, pessoal, vou mudar o exemplo aqui. Se você requer essa medida, né, o exequente requer a medida atípica e o juiz defere, como é que o devedor recorre disso? Por agravo de instrumento ou, por exemplo, por um habeas corpus. Imagine aí, suspendeu a minha CNH, não posso mais andar de carro. Isso vai gerar uma discussão por meio de agravo de instrumento, porque se trata de uma decisão interlocutória, ou então eu vou para o habeas corpus, porque está havendo restrição do meu direito constitucional de locomoção. É muito importante que o advogado, no caso concreto, compreenda qual é a natureza dessa medida atípica que está sendo objeto da decisão. Por quê? Para identificar se aquela medida atípica de fato fere direito de locomoção, garantia constitucional, ir e vir, ou não. Porque isso vai mudar o instrumento processual para impugnação dessa decisão. Por quê? Se de fato se considerar que há uma restrição, uma violação à garantia fundamental de locomoção do devedor, habeas corpus. Por outro lado, se não houver essa característica, agravo de instrumento. Então, naquele mesmo recurso em habeas corpus que eu mencionei há pouco aqui para vocês, deixa eu retomar o número dele, 99606 de São Paulo, a ministra Nancy Andrighi trata sobre essa questão rapidamente, né? Mas tem um outro recurso em habeas corpus, também do STJ, que eu trouxe aqui para vocês também nos slides, vocês vão poder acompanhar enquanto eu falo aqui, em que o ministro Falcão, Francisco Falcão, em 2019, então aí foi dia 20 de abril de 2019, trabalhou essa questão exatamente para identificar qual é o instrumento processual cabível para a impugnação dessa decisão, né, que defere a aplicação de medidas atípicas. Olha que interessante aqui. Diz assim, pessoal, a decisão do ministro... Não, pera lá. Vamos de novo para a decisão da ministra Nancy Andrighi, porque eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, voltem lá no slide sobre o recurso em habeas corpus 99606 da ministra Nancy Andrighi. Logo no início, ela diz assim, ó, medidas executivas atípicas, cabimento, restrição do direito de dirigir, suspensão da CNH, liberdade de locomoção, violação direta, inocorrência. Prestem atenção nisso. Por quê? Quando a ministra Nancy Andrighi estabelece essa inexistência de violação direta ao direito de locomoção, a garantia de locomoção, ela automaticamente diz que ali não cabe falar em habeas corpus, certo? O habeas corpus não é a medida processual adequada para impugnação daquela decisão. Então,
Qual que foi o raciocínio dela nessa decisão? Vocês podem ler ao longo do artigo, né? É só procurar lá no STJ, vocês têm toda a indicação aqui de numeração, data de julgamento, enfim. A ministra Nancy Andrighi, ela fala o seguinte, olha, a suspensão de CNH, ela não viola frontalmente, diretamente, o direito de locomoção. Por quê? Ela está restringindo uma modalidade de locomoção, né? Qual? A de dirigir. Mas nada impede que eu use um táxi, que eu use um Uber, que eu use um ônibus. Não há restrição do meu direito de locomoção. Joia? Pelo menos não há restrição direta. Eu não fico sem alternativa. Agora, diferentemente, é a restrição que acontece quando se apreende um passaporte. Porque o passaporte limita, sim, o meu direito de ir e vir. Se eu precisar sair do país, por alguma razão, eu não posso. Então, aí sim há uma violação direta à garantia fundamental de locomoção do devedor. Então, a jurisprudência do STJ acabou estabelecendo aí essa distinção para a gente que vai impactar na escolha do meio processual para impugnação da decisão. Por quê? Toda vez que você tiver, guarda isso, tá? Toda vez que você tiver uma situação para impugnar uma decisão judicial que apreendeu o passaporte do seu cliente, habeas corpus. Fundamento no quê? Na violação direta à garantia da locomoção. Por outro lado, o seu cliente teve a CNH suspensa, agravo de instrumento. Por quê? Porque a violação à locomoção não é direta, não é frontal, ela é uma violação, ela é uma restrição, melhor dizendo, a um modelo aí de locomoção, a uma forma de locomoção, tá? Isso não impede, evidentemente, que você discuta outros aspectos aí no seu agravo de instrumento também, como, por exemplo, se o teu cliente, né, o devedor, for um taxista, um motorista de Uber. É claro que a suspensão de CNH nessa situação traz um prejuízo enorme para a própria subsistência dele. Nós vamos falar desses aspectos daqui a pouco, tá? Por hora, eu queria então deixar bem claro sobre a escolha do meio processual para impugnação de uma decisão que eventualmente defira alguma medida atípica contra o seu cliente, tá? Se houver violação direta à garantia de locomoção do devedor, habeas corpus. Então, pensa aí na apreensão de passaporte. Por outro lado, suspensão de CNH vai ficar no campo aí de uma restrição limitada a um modo de locomoção, tá? Então, enseja agravo de instrumento e não habeas corpus. Tudo bem? Até aqui? Vamos seguir, então, para outro vídeo, para a gente trabalhar mais um pouquinho aí dos aspectos das medidas atípicas na execução.